eu tenho uma regatinha para ampliar e eu quero passar isso para vocês que é importante na hora da ampliação, tá ok? Então, eu tirei uma cópia, estou fazendo de caneta, não aconselho vocês a estarem modelando com a caneta, nem ampliação, tá bom? Mas para que saia mais definido na luz e tudo mais, então aí a gente vai trabalhar aqui com a caneta, tá ok? Então, primeira coisa, eu tenho que entender os pontos de ampliação. Então, como que eu determino os pontos de ampliação? São pontos onde meu molde tem que crescer. Por exemplo, ponto do decote, ele vai descer ou subir em relação ao tamanho. Ponto do ombro, ele vai abrir o decote e também vai subir. Ponto do ombro, ele também vai ser deslocado, não é? Ó, tudo que for jogado para o lado de cá, né? Tudo que for para o lado de cá, eu estou aumentando. Como assim? Do centro para lá, tá? Vai ficando maior. Então, aqui eu tenho, sei lá, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, quando eu vou movimentando para a lateral, eu estou aumentando meu molde. Quando eu estou movimentando para o lado do centro, tá? Vindo para o centro, então meu molde diminui, ok? Então, esse aqui é um forro que vai numa blusinha e eu preciso fazer a ampliação dele. Então, outra coisa que é legal vocês saberem é o seguinte, por exemplo, né? O pescoço. O pescoço, ele tem 36, depois ele tem 37, depois ele tem 38. Então, quanto cresce de um tamanho para o outro? 1 centímetro, né? Lateral. O que acontece? O meu busto tem 92, o outro tem 96 e o outro tem 100, tá? Busto está crescendo de quanto? Então, vamos lá. 92 para 96 deu 4. 96 para 100 deu 4. Quantas laterais eu tenho? Eu tenho 4 laterais. Uma lateral do lado direito da frente, uma lateral do lado esquerdo da frente, não é? Quando você abre o molde. É mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Vou fazer um croquisinho aqui bem rápido aqui para a gente entender como que você divide, né? Então é mais ou menos isso aqui, olha. Você tem uma lateral, 2 laterais, 3 laterais, 4 laterais. Então, 4 dividido por 4, 1 centímetro. Tá? Já no ombro, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a medida do ombro, pelo menos na tabela que a gente trabalha aqui, que eu tenho aqui, que é desse cliente, o ombro faz isso aqui, ó. Ele vai 36, depois ele vai para 38, depois ele vai para 40. Então eu tenho um pulo de 2 em 2. Isso daqui é a tabela do meu cliente. Então, como que eu vou jogar aqui, né? Ah, eu vou jogar 1 centímetro. Não, né? Ó, eu tenho aqui um lado das costas, da frente, desculpa, né? Ó, eu tenho uma lateral aqui, 2 laterais aqui, ó. Então, eu já tenho que dividir esse valor aqui, ó. 1 centímetro. 1 centímetro, tá? Então, é assim que vai funcionar. É por isso que vai dando os cálculos. O meu decote. Então, o decote eu tenho que lembrar o seguinte, olha, eu tenho uma ponta aqui do decote, eu tenho 2 pontas, eu tenho 3 pontas, eu tenho 4 pontas. Então, se eu dividir 1 centímetro, eu dividir por 4, eu vou ter 0,25 milímetros. Então, eu tenho que abrir o meu decote 0,25 milímetros. Tá? Então, a ampliação, ela nada mais vem da tabela de medida. Então, a gente vai pegando a tabela de medida e vai transformando ela em partes, tá ok? Então, é assim que a gente vai trabalhar. Então, no caso aqui, o meu decote, tá? Eu vou só marcar uma linhazinha de esquadro aqui, ó, sempre esquadrando. Então, eu tracei o fio, e aí o fio eu fui de uma ponta a outra, eu deixei ele maior, que é para mim poder estar, então, passando, né, a minha régua sobre os pontos de ampliação. Então, aqui é reto, tá? Aqui é reto em esquadro. Então, ele vai lá no ponto de ampliação. Outro lugar que eu preciso é aqui no busto. Então, também um ponto de ampliação. No meu ombro, também um ponto de ampliação. E aqui no ombro,
próximo ao decote, também um ponto de ampliação, tá? Então vamos pelo mais fácil por enquanto. O mais fácil seria o busto. Busto, 1, 2, 3, 4. 4 dividido por 4, 1. Então eu vou andar 1 centímetro, tá? 1 e 1. E quando eu quero diminuir, eu entro 1. Olha lá. Aqui embaixo, pessoal, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou marcar a mesma coisa. Então, olha lá. 1 centímetro, 2 centímetros e diminuir 1. Tá aqui. Só que eu não posso ir ligando aqui, ó. Eu não posso, tá? Neste exemplo aqui, especificamente, eu preciso ganhar meio centímetro nesta região do comprimento, tá bom? Vai da empresa que você trabalha, ela vai te dar essas definições de valores de ampliação. Então, no caso aqui, eu vou pegar o quê? Ó? Eu vou pegar o último tamanho, tá? E eu tenho que vir meio centímetro. Então, ó, meio centímetro para o primeiro tamanho, meio centímetro para o primeiro mais o segundo tamanho, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar isso aqui de exemplo. Então, ó, meio centímetro. Primeira coisa que eu faço é uma linha aqui, ó. É esse ponto que é válido. Ele é meio centímetro maior. Esse ponto aqui, ele também é meio centímetro. Esse daqui não pode ser meio, né? Ele tem que ser meio mais meio. Então, ó, ele tem que ser aqui 1 centímetro completo. Quando eu faço isso, pessoal, eu posso ligar o último tamanho, passando pelo tamanho original e pegando o menor tamanho, tá? Então, ó, com calma, ó. Peguei todos os tamanhos, olha lá, ó. Peguei todos os tamanhos, estão percebendo? Ó, o menor, meio centímetro, menor. Esse aqui, meio centímetro maior. E esse aqui, 1 centímetro maior, tá? Agora, eu vou ligar nesses pontos. Então, ó, o que eu ligo nesses pontos? Eu ligo esta reta aqui? Não, você vai ligar o ponto da linha diagonal, tá? É o ponto da linha diagonal. Então, ó, esquece o que ficou lá embaixo, não interessa para nós, ó. É esse, tá? Esse daqui, como eu quero meio centímetro, já marquei aqui, ó. Ele vai lá embaixo, certo? Esse aqui, embora tenha esta linhazinha, mas o ponto que interessa é esse aqui de baixo, que é o ponto da diagonal. Então, ó, pronto, olha lá, tá? Ah, mas aqui saiu fora. Pessoal, não é este valor que eu quero, é o valor que está aqui embaixo, tá? Este valor que ficou na linha aqui só serviu para que eu pudesse fazer uma linha de esquadro. A gente vai fazer em outros lugares e vocês vão ver de novo a repetição. Eu vou tentar fazer aqui de lápis, uma caneta mais fina, e aí eu vou terminando com essa mais grossa. Do lado de cá é mais simples ainda. Eu só tenho que marcar meio centímetro para dentro, meio centímetro para dentro, meio para mais, para fora e mais meio do último tamanho. Então, ó, um tamanho menor, dois tamanhos maiores. E aí, agora eu vou ligar aqui, pessoal. Ó, lá no ponto da minha diagonal. Olha só, venho aqui, olha, primeiro, ó, tamanho original, um tamanho menor. Agora, um tamanho maior e o maior de todos, que eles trabalham com essas regras aqui, tá? Olha lá. Então, de um para o outro eu tenho. Professor, mas e no computador? É a mesma coisa, pessoal. Se você não tiver a base para mexer aqui, não adianta que você vai levar no computador e vai levar uma chumbada lá, porque ele não vai dar certo. Outra coisa que não pode acontecer, tá bom? Aqui, olha. Aqui eu tenho a minha curva, tá? Olha, coincidência, ela dá certo daqui até aqui, ó, tá? Vou até deixar mais ou menos marcado aqui, ó. Tá bom? Eu não posso, só porque eu quero ampliar os tamanhos, eu não posso mexer na minha curva. Como assim? Eu não posso fazer isso aqui, olha. Ah, mas corrige, fica mais fácil. Mas se eu jogar uma curva nova, eu estou modificando aonde o meu modelo foi aprovado.
Ele foi aprovado aqui. Então, como que eu vou corrigir essa curva? Não posso. O modelo foi aprovado aqui, aqui é o lugar, tá? Ó, aqui é o lugar da curva, e aí eu vou ter que fazer, me virar aqui embaixo para encaixar no lugar. É assim que funciona a ampliação, tá? Então, vou fazer aqui no ombro, primeiro, vou fazer com a canetinha aqui para ficar mais fácil, né? Então, eu tenho que, vou começar pelo decote. Decote que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. O decote, pessoal, é o seguinte. A gente tem que trabalhar 0,25, né? Foi o cálculo lá. 2 centímetros que ele cresce no decote. Opa, não, isso aqui é o ombro, desculpa. Aqui. 1 centímetro. Isso, aqui é o pescoço. 1 centímetro que ele cresce, eu tenho 4 pontas, né? Ó, é assim que é meu molde. Aqui é como se fosse a dobra do molde, tá? Então aqui tem uma divisão e a dobra do molde. Olha, eu tenho um ponto do decote, outro ponto do decote. Como assim? O molde não é espelhado, o molde não é aberto, você não corta a peça aberta. Quando você corta a peça aberta, né? Ó, quando você corta a peça aberta, o que acontece? Você tem 1, 2, ó, a frente, ó. 1, 2 da frente e das costas, mais 1, 2 das costas. Então vamos lá, 1, 2, frente, 3, 4 costas. Por isso que ele foi dividido em 4 partes. E aí, aqui começa a ficar um pouco mais difícil. Então, ó, eu tenho aqui a minha marcação do decote, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou crescer o meu decote, por isso que eu falo, sempre faça de caneta, tá? 0,25 mais 0,25. Então, ó, tudo que vai para lá, tá? Tudo que está indo para a lateral do molde, ele cresce. E para diminuir, tudo que vem para o centro. Então, para o centro, 0,25. Pronto. Eu tenho aqui as marquinhas. E aí, o que você faz? Bom, vamos lá. O meu molde vai crescer na cava 1 centímetro. Então, 1 centímetro para o primeiro tamanho, mais 1 centímetro para o segundo tamanho. Tá bom? Então, ó, agora eu vou fazer meu molde crescer. Então, 1 centímetro, tá? Para o primeiro tamanho e mais... Opa! E mais 1 centímetro para o segundo tamanho, tá? Vou marcar de caneta aqui para você enxergar, tá bom? Ó, só fiz os pontinhos, tá? Posso fazer a linha reta? Pode, ó. Se eu fizer uma linha reta aqui, eu faço ela bem fraquinha. Este daqui, ele vai ter que descer 1 centímetro. Ah, mas ele pegou em cima do outro molde. Não importa, pessoal. Quando eu traçar a minha linha diagonal, olha. Então, agora eu já sei os lugares que eu quero, tá? O lugar é aqui, o primeiro tamanho, o tamanho original. O meu segundo tamanho, ele vai fazer essa linha de esquadro, olha. Então, ele sempre vai bater na diagonal, tá? Ó, ele bate aqui na diagonal e o último tamanho aqui. Ah, mas não é esse ponto que você quer? Não. Este ponto, tá? Essa reta, ele só serviu para mim achar esse carinha aqui, ó. Por isso que eu falo, tudo tem que estar na diagonal, pessoal. Aí, ó, é este ponto que eu quero, este, o original e o menor tamanho, tá? Bom, só vou poder desenhar meu decote se eu terminar ele. Para terminar ele, eu venho para o lado de cá, no centro do molde. Então, ó, ele cresce 1, ele cresce 1. E ele diminui 1. Então, para baixo, diminuiu. Para cima, aumentou 1, mais 1, tá bom? E agora, bom... Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu gosto de pegar a primeira sequência do molde e já fazer o desenho dele, ó. Tá? O tamanho menor é o mais fácil, ó. Eu já dou uma puxadinha nele aqui, ó. Olha como ele encaixa, ó. Ó. Tá? Ele já encaixou, ó lá. E aí? Agora eu risco. Opa. Pronto. O segundo tamanho, eu tenho que dar uma folga. Olha lá, dei uma folguinha, ó, ele foi lá em cima. O último tamanho, eu também tenho que dar uma folga e pegar ele lá em cima, ó. Então, vai aumentando as folgas aqui, ó. E aí, eu completo esse finalzinho aqui, tá? Completo o finalzinho aqui.
Pronto, olha lá, ó. Tá? Vamos para o ombro. Então, como que a gente vai fazer o ombro? A gente já tem o cálculo, que ele vai dar 1 centímetro, certo? Só que é o seguinte, pessoal, ó. Quando a gente fala de crescer esse ombro 1 centímetro, né? Eu fiz aqui, olha, 36, 38, 40. Isso aqui é o meu ombro a ombro, que ele aumenta de 2 em 2, tá bom? Então, ele aumenta de 2 em 2. Como o meu molde está pela metade, eu também tenho que dividir esse valor pela metade, tá ok? Então, eu vou aumentar meu molde 2 centímetros? Não, porque eu estou com a parte da frente, metade do molde. Então, quando tiver lá o outro lado, né? Quando eu tiver o molde completo, eu vou ter o lado de cá e o lado de cá. E eles têm que crescer 2 centímetros. Então, é um para cá e um para lá, tá bom? Então, aqui, ó, a mesma regra. Eu tenho aqui meu ponto de ampliação. Quantos tamanhos eu vou aumentar? 2 tamanhos, ó. 1 mais 1. Quantos tamanhos eu vou diminuir? 1. Pronto. Sempre fazendo isso em linha reta, pessoal. Sempre fazendo em linha reta, linha de esquadro, tá? E agora, vamos lá subir 2 tamanhos. Então, ó, vem aqui o primeiro, o segundo. Quantos tamanhos você vai descer? 1 tamanho. Pronto, 1 tamanho. Tá, e aí? Vou ficar... pegar a régua, né? Desculpa, vou pegar aqui a régua aqui e vou fazer a linha diagonal. Opa, desculpa. Aqui, ó. Então, ela vai do ponto maior ao ponto menor. Pronto. Passei uma linhazinha diagonal aqui, ó. Tá? Quer saber se vai dar certo? Quero saber se vai dar certo. Então, vamos lá. Daqui a aqui tem que ter 1 centímetro. Perfeito. Esse ponto é válido. O próximo, ó. Ele tem que bater lá 1 centímetro. Valendo. Esse tem que bater lá com 2 centímetros. Valendo. Então, tudo isso aqui, agora você esquece. Você só vai olhar para esse ponto aqui, ó. Tá bom? Então, ó, eu vou ligar o primeiro com o primeiro e já vou explicar uma coisa aqui para você. Que você vai olhar aí, você já vai falar assim, ah, tá errado. Aqui é outro. E aqui é outro. Tá bom? Aí você fala assim, ô Ricardo, você vai me desculpar, mas você cometeu um erro. Porque o ombro aqui, ó, ele não tem 1 centímetro maior. Realmente, você tem razão, né? Ele tem 1,2, tá? Então, tá errado o seu molde. Não, senhor. Eu preciso colocar 1 para lá e subir 1. O ponto de referência é esse camarada aqui. Quando você faz isso daqui, olha, você acaba roubando medida, tá bom? É mais ou menos assim, olha. Se você pegar um papel quadriculado, você vai ter essa percepção aqui, ó. Tá? Você vai ter essa percepção. Vou fazer aqui para você entender o mecanismo, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero que o meu molde, esse aqui, ele cresça 1 de largura. Pronto, ele cresceu 1 de largura. Legal. Agora ele cresceu 1 de altura. Legal. Cresce mais 1 de largura. Cresce mais 1 de largura. Agora cresce mais 1 de altura. Cresce mais 1 de altura. Pronto. Esse é o meu molde. Agora, olha que interessante. Quando nós fazemos isso daqui, pessoal, quando nós fazemos isso, que nós queremos este ponto e este ponto aqui, ó, nós queremos esses pontos, e a gente mede na diagonal, nós estamos medindo o centro do quadrado. Né? Esqueci até o nome dele na matemática lá, né? Hipotenusa? Não, hipotenusa não. Seno, cosseno, hipotenusa, para. Tem um nome para essa parte aqui, né? Eu me esqueci agora. Meu negócio é moda, não é matemática. Então é isso aqui, ó. Se você for medir aqui, você pode ter um quadrado de 2 por 2 por 2 por 2. E você medir aqui, olha, esta diagonal aqui, ó, tá? Você vai perceber que ela é maior. Então é isso que acaba acontecendo aqui. A hora que as pessoas vão conferir o molde, elas não conferem aqui, ó, em linha reta. Elas conferem assim.
quando você confere o molde assim, ele tem que dar 1.2, é o que está acontecendo. 1.2, 1.2. Mas ele andou 1 centímetro de lado e subiu 1 centímetro. Tá? Então tome muito cuidado com isso aí. Na cava aqui, pessoal, a mesma coisa. Eu vou trabalhar com uma cava já existente. Então, eu vou pegar ó, o tamanho original, né? Para o tamanho menor é mais fácil. O que eu faço? Eu venho aqui, olha, só encaixo, ó, é só encaixar. Poxa, mas você não vai nem ter que fazer ponto, criar uns negócios aqui meio doido. Não tem necessidade, né? Olha lá, eu não vou modificar minha curva, certo? Não vou modificar minha curva. Eu vou pegar a mesma sequência e, ó, venho aqui, ó. Pronto, olha lá. Agora vamos fazer o tamanho maior. O tamanho maior é lógico que é mais difícil, né? Eu tenho que ter um pouco de noção aqui, ó. Então eu faço ali uma marquinha e aí já venho puxando ele aqui, ó. Ó, que belezinha. Ó. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Tá bom? E aí eu venho e puxo aqui. Olha lá. Então, de novo. Professor, mas ele não passa aqui. Essa linha, pessoal, foi só para mim achar estes pontos aqui, olha. Eu precisava achar esse cara e esse cara. Por isso que a gente fez essa linha. Toda vez que você vai ampliar, você tem que ter essa noção aqui, olha, tá? Isso também acontece no computador. Se você estiver ampliando no computador, você vai ver que aqui é o valor menos x, aqui é o valor de x, aqui é o valor de menos y e aqui é o valor de y. O molde, ele só pode andar em linha reta para ampliação. Então, por isso que a gente cria o ponto, né? Cria outro ponto, tá? E cria outro ponto e vai criando esses pontos. Quando a gente liga na diagonal. Ah, mas e esses caras aqui? Não, gente, esquece, tá? Eles foram úteis para que nós criássemos a linha diagonal, que é essa daqui, tá bom? Criou a linha diagonal? Esquece isso daqui. O importante é esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. É o que está acontecendo aqui no ombro, tá bom? Então, quem tem dúvida na parte de ampliação, eu espero ter conseguido aí resolver para você uma grande parte da dificuldade de ampliação, tá bom? Então esse aqui foi um modelinho rápido, tá? Olha com calma, faça várias vezes. Se você perceber que está ficando maior aqui, você está no caminho certo. Aqui a gente tem uma questão de ângulo, tá? Isso daqui acontece por conta dos ângulos. Ele não tem o mesmo ângulo do início. Mas não se esqueça que toda modelagem ela precisa ter os pontos de esquadro, tá ok? Que são os pontos onde você vai ampliar, cria a sua diagonal. Depois que você criar, isso aqui, pessoal, não serve mais para nada, tá? Não confia nesta linha. Você já achou o ponto da diagonal, é ele que importa, tá? Mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Então, mas esse ponto aqui ele tinha que bater aqui. Não, ele não tinha que bater aqui. Ele tem que bater aqui, ele tem que bater aqui, aqui e aqui. Tá bom? Espero ter ajudado vocês aí na parte de ampliação e um grande abraço.